Deixa eu mostrar para vocês um comentário que eu recebi no YouTube. Se liga só. Eu fiz aqui uma enquete aqui no YouTube e uma das pessoas falou o seguinte: tutorialzinho de como fazer um hambúrguer menu com JavaScript, por favorzinho. Então, Guilherme, seu pedido foi atendido. Eu vou mostrar esse hambúrguer menu no vídeo de hoje. Antes, deixa eu mostrar aqui de cara como que vai ficar o resultado final. Então temos esse hambúrguer menu daqui. Então se eu diminuir um pouquinho a janela, ele vai entrar aqui o hambúrguer menu. Este hambúrguer menu ele foi feito com HTML, CSS e JavaScript. Ele está completamente acessível, olha só. Não estou com o mouse, eu estou navegando via teclado. Se eu pressiono o Enter, ele navega para a página e fecha o menu, ok? Se eu pressiono o Tab, ele dá o foco no menu, pressiono o Enter, abre o menu. Enfim, este menu está completamente acessível e responsível. Bacana? Se eu clico fora aqui, ele fecha o menu também. E se eu abro aqui a janela, pronto, ele some o botão e o menu aparece normalmente aberto ali para mim. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer esse menu utilizando HTML, CSS e JavaScript, que são as bases da web. Se você não me conhece, você não está perdendo nada, mas de qualquer forma, eu me chamo Daniel e você está no canal da Serlive, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E vamos ver como é que eu vou fazer esse menu novamente aqui na tela do meu computador. Estou com o diretório aberto aqui no VS Code, eu não tenho nenhum arquivo aqui, certo? Eu vou criar de cara aqui um arquivo chamado index.html, desse jeito, e vamos já criar aqui a estrutura básica, ok? Outra coisa, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Galera, eu fui num churrasco esse final de semana e a Anta aqui foi pegar um garfo numa sacola e eu cortei o meu dedo. Está horrível para eu digitar. Então eu não vou ficar mostrando eu digitando não, tá? Eu vou editar o vídeo para não ficar 2 horas de vídeo para fazer um hambúrguer menu. Bacana? Não sei se dá para ver aí, mas olha só, cenas fortes aqui passando. Bacana? Vamos lá. Então eu vou mostrar aqui primeiramente no HTML. Como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um HTML rapidinho e vou editar o vídeo para não perder muito tempo. Prontinho, eu coloquei aqui um HTML bem simples, posso até trocar aqui, ó. Hambúrguer. Eu não tô conseguindo digitar com esse dedo, pessoal. Tô digitando com esses 3 aqui. Tá horroroso, tá? Mas vamos lá, paciência. Hambúrguer menu. Show de bola. Bom, então o que eu tenho aqui? Tenho uma nave, tranquilo. Tenho aqui uma classe, nave menu. Aqui dentro dessa nave eu tenho um botão, inclusive o mouse, ó. Eu tô mexendo com esse dedo daqui, galera. Vamos lá, simbora. Aqui dentro desse botão tenho simplesmente aqui uma spam com a classe ícone, que é para identificar, né, para colocar o íconezinho lá depois. Eu vou colocar com CSS esse cara. Temos aqui uma UL com o ID menu. Aqui eu tenho um área hidden true, porque ele começa escondido, tá? Área hidden é com relação à acessibilidade, ou seja, eu estou informando para o agente de usuário ou o leitor de tela, por exemplo, que este menu ele começa escondido. Inclusive, eu vou tirar este cara daqui e depois a gente vai colocar de outra forma, bacana? Aí eu tenho aqui uma classe menu. Temos aqui as ULs, né, as ULs e as tags as, tranquilão, sem nenhum problema aqui. Tem aqui uma main só com um H1, só para a gente ter algum conteúdo na página, bacana? Este é o resultado que a gente tem neste momento, ok? Eu vou criar aqui já um arquivo, por exemplo, estilo.css, e eu vou criar também um menu.js, tá? Desse jeito. Aqui no HTML, então, vamos fazer o vínculo, né, do nosso estilo. Bacana? Link rel style sheet. Eu coloquei na mesma pasta, então, estilo.css. Show de bola. Por enquanto, eu não vou incluir o JavaScript. Por quê? Uma das formas que eu utilizo para construir esse tipo de coisa é trabalhar com um conceito que se chama melhoria progressiva. Eu não vou me atrever a falar o nome em inglês, mas deixa eu mostrar aqui para vocês, se liga só. Ao procurar aqui no Google Progressive ENH, ele já mostra aqui, ó, Progressive Enhancement. Eu não sei como é que pronuncia isso daqui, vamos descobrir junto. Olha lá, aprimoramento progressivo. Como é que eu pronuncio isso? Progressive Enhancement. Progressive Enhancement. Progressive Enhancement. Mais ou menos isso. Vamos lá, continuando aqui, focando aqui no que interessa, tá? Então, eu vou utilizar esse conceito de melhoria progressiva para poder deixar o menu funcionando mesmo sem JavaScript. E depois, com o JavaScript, eu faço as atualizações necessárias para que ele funcione com JavaScript. Isto é importante por questões de acessibilidade, porque alguns leitores de tela, eles não vão interpretar, digamos assim,
o JavaScript. Alguns agentes de usuário pode ser que não interpretem o JavaScript, ok? Muito bem, então agora vamos partir para o estilo.css. Eu vou vir aqui, novamente, eu vou colocar aqui alguns códigos CSS e nós vamos explicando passo a passo. Aqui fiz uma pequena alteração com o body, vou fazer alguma coisa também com a main, principalmente colocando um padding, olha só, vou colocar aqui um padding, vou colocar 22 pixels, porque é um valor que eu já testei anteriormente, ok? E depois eu vou começar a formatar o meu menu de fato, tá? Então eu tenho aqui, olha só, este cara aqui, ó, nave menu, vou copiar, vou colar aqui com o ponto, vou colocar aqui background color, prontinho, nada de novo aqui, certo? Background color, coloquei uma cor, cor do texto, coloquei um pad de 10 pixels e coloquei um position relative, porque depois, quando eu tiver o JavaScript habilitado, o menu ele vai ficar posicionado absolutamente, tá? Ou seja, esta UL que está aqui vai ficar posicionada absolutamente dentro deste meu nave menu, por isso eu coloquei aqui o position relative. Se você ainda não conhece posicionamento, eu vou deixar um card aqui em cima, ou aqui em cima, tanto faz, falando do posicionamento com CSS. Dá uma conferida lá depois que acabar esse tutorial daqui, bacana? Continuando aqui, eu vou formatar este cara daqui, esta classe menu, ok? Então vamos vir aqui, ponto, menu, prontinho, eu coloquei aqui basicamente, tirei os bullets, zerei aqui o padding à margem, coloquei um background color, sem nenhum problema aqui, bacana? O próximo que eu vou fazer é o seguinte, eu quero formatar, galera, este ícone daqui, porque eu vou colocar o ícone via CSS, tá? Tanto o ícone do hambúrguer menu como o ícone de fechar, eu vou colocar via CSS. Só tem essa maneira de fazer isso? Claro que não. Poderia ter um SVG, por exemplo. Enfim, existem várias formas. Aqui eu vou partir para a simplicidade, para focar principalmente no JavaScript, ok? Então eu vou fazer o seguinte. Inclusive, eu poderia até mudar essa classe, ou enfim, eu vou deixar dessa forma mesmo, ó, hambúrguer menu, repara só, ponto hambúrguer, e center aqui, tá? Então o que eu fiz aqui basicamente? Display line block, porque eu quero colocar um paddingzinho nele, né? Aqui eu coloquei, na verdade, uma largura, também poderia colocar um padding se eu quisesse. Coloquei o text align center, porque os meus ícones eles vão ter tamanhos diferentes ou larguras diferentes, bacana? Agora, via CSS, inclusive eu vou até trazer um pouquinho mais para cima, via CSS eu vou colocar o ícone tanto do hambúrguer menu como o ícone de fechar. Olha como eu vou fazer. Olha só, acessei aqui via atributo, eu ainda não tenho esse atributo, ok? Ainda não tenho esse atributo no HTML, então eu vou começar a colocar os atributos aqui no HTML, tá? Como é que vai funcionar, pessoal? Aqui no meu botão, o meu botão ele vai ser responsável por manipular, digamos assim, esta UL, certo? Que ele vai abrir e fechar esta UL, ou vai esconder e mostrar o item do menu, bacana? Ou os itens do menu, certo? Então, em termos de acessibilidade, eu preciso colocar uma relação entre o meu botão e esta minha UL daqui, esta minha lista daqui. Bacana? Aqui no meu botão, eu tenho alguns atributos áreas que vão facilitar na acessibilidade desse menu. Isso é extremamente importante, tá? O primeiro que eu vou colocar é, digamos assim, um título, tá? É o título deste botão. Então eu vou colocar assim, ó, área, tracinho, label, e aí eu vou escrever menu principal. O outro atributo área que eu vou falar eu vou fazer, digamos assim, o vínculo deste botão com esta UL, certo? Para isso, eu vou utilizar o seguinte atributo, área, tracinho, controls. Olha só, área, tracinho, controls, e eu vou utilizar este menu daqui, ó, este ID, bacana? Ele vai vir para cá. Se eu tivesse outro ID aqui nesta UL, eu atualizaria aqui. Se eu quiser chamar esta UL de abacaxi, a gente trocaria o área controls para abacaxi. Mas é claro que eu não vou deixar abacaxi no meu HTML, certo? Então vou pressionar Ctrl Z aqui, Ctrl Z, é isso aí. Então, área controls. E o próximo atributo é justamente o área expanded, tá? Área expanded, desse jeito, ó, área expanded, ok? Desse jeito. E aí, este cara ele vai informar para o agente de usuário, especialmente para leitores de tela, se esse menu está aberto ou fechado, ok? Então, a princípio, eu vou deixar como true. Show?
Por que que eu vou deixar como true, pessoal? Porque lembre-se que eu estou fazendo esse cara sem JavaScript por enquanto, tá? Sem JavaScript por enquanto. E aqui eu até, lembra que eu tinha aqui um outro atributo que era o area hidden? Eu vou deixar o area hidden como true também, tá? Porque se eu tiver o JavaScript, aqui é area hidden, aqui, este cara ele vai ser true. Porque se eu tiver o JavaScript, aí sim eu vou manipular, mas a princípio, este cara ele é visível. Vou salvar, vamos vir aqui, e eu vou abrir este cara no meu Go Live, tá? Muito bem, abri aqui, óbvio que eu ainda não arrumei as cores nem nada, tá? Inclusive com o CSS a gente pode esconder este botão, né? Este botão ele não tá fazendo nada por enquanto, então sem o JavaScript não faz sentido que esse botão apareça na página, então eu vou esconder este cara, bacana? E além disso, né, deixa eu voltar aqui para o meu VS Code. Além disso, se eu vier aqui no meu CSS, eu tenho esses códigos aqui, né? O que são esses códigos? Esses códigos são códigos Unicode, tá? Então, se eu vier aqui no meu Chrome novamente, olha só, onde eu tenho aqui, eu vou colocar assim, ó, tabela Unicode, por exemplo. Vamos ver se eu acho aqui. Bom, enfim, olha só, tabela de caracteres Unicode. Você pode buscar aqui, inclusive podemos até abrir uma imagem se achar necessário, tá? Pode fazer uma busca por tabela Unicode, de fato a gente vai encontrar aqueles símbolos, aqueles códigos lá. Bacana? Deixa eu abrir uma tabela aqui. Se eu não encontrar, eu desencano. Pera lá que tá difícil para eu manipular o mouse. Abrir em novo separador. Oh, meu Deus, tá bem pequenininho, né? Bom, enfim, galera, dá uma procurada aí, porque eu fiz uma busca e encontrei aqueles códigos, mas como eu sou uma mula, eu não guardei a URL, tá? Ok, pessoal? Muito bem. Voltando para cá, então esse é o resultado que nós temos, tá? Voltando aqui no meu CSS, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar formatando, certo? Então vou vir aqui, olha lá, formatei aqui menu LIA. O certo seria colocar umas classes aqui, mas eu não sou tão xiita assim, tá? Então eu tenho aqui menu, eu formato aqui a tag A, tá? Se quiser a gente até poderia tirar este LI daqui, tanto faz, tá? Eu vou deixar assim mesmo, ok? Então aqui eu estou formatando a cor, coloquei um padding, coloquei um display block na tag A, um text decoration none para tirar o sublinhado e simplesmente coloquei um background color diferente tanto no hover como no focus, ok? Vou salvar, vamos abrir novamente aqui no meu Chrome, pronto, já melhoramos aqui a nossa apresentação, inclusive eu posso clicar com o Tab, olha só, Tab, Tab, ele está fazendo ali, né, Shift Tab, ok? Então ele está fazendo certinho ali o foco do meu menu, bacana? O próximo que eu vou formatar é justamente, né, esconder este cara, ó. Eu tenho aqui, ó, classe hambúrguer menu, então eu vou esconder este cara, certo? Eu não quero que ele apareça a princípio, bacana? Então simplesmente aqui coloquei a formatação principal, ele já ficou ali, repara que eu tenho ali aquele xizinho, certo? Muito bem, e aí o que eu vou fazer basicamente é colocar um display none, tá? Então por padrão eu não tenho aquele botão e é exatamente isso que aconteceu, show? Muito bem, agora pessoal, vamos fazer a parte da responsividade, certo? Então, em telas maiores do que, sei lá, 768 pixels, por exemplo, em telas maiores eu quero esse cara lado a lado. Então, como é que a gente vai fazer? Vou vir para cá, colocar aqui fechando a chave, tá? E agora eu quero colocar o nosso hambúrguer button. Vou colocar o display none, tá? Então, em telas maiores do que 768 pixels, eu não quero mostrar o meu botão. Por enquanto, eu ainda não vou ver nada, porque, na verdade, o meu botão ele já está escondido, mas depois eu vou criar uma classe com o JavaScript para poder mostrar o botão novamente, tá? E também eu vou querer aqui a trabalhar com a questão da lista, né? Eu quero que, a partir de 768 pixels, a minha lista fique lado a lado. Então, como é que eu vou fazer? Prontinho, ó, coloquei aqui o menu, simplesmente coloquei o display flex, né? Coloquei aqui ó, a direção como sendo o row, coloquei uma largura automática, certo? E fiz aqui os ajustes com o Flexbox, ok? Se eu testar aqui no meu Chrome, vamos dar uma olhada como é que está funcionando, olha só. Nesse ponto aqui do nosso código, deixa eu inspecionar, nesse ponto daqui nós temos esse resultado aqui, bacana? Quando eu tiver o JavaScript, eu quero que esse menu ele fique escondido e eu quero mostrar o meu botão, certo? Então, em telas pequenas, eu quero mostrar o botão e quero esconder esse menu. Show? É isso que eu vou precisar fazer. Como é que eu vou fazer isso, galera? Eu vou utilizar uma classe em algum elemento do meu HTML para identificar quando o JavaScript estiver habilitado. Ou seja, eu vou vir aqui, repara, eu vou
trazer esse cara para cá. Deixa eu importar aqui, antes de fechar o body, eu quero colocar o nosso script. E aí eu vou colocar, como é que eu chamei? Menu. Menu.javascript, ok? Galera, como é que eu vou fazer isso? Eu vou escolher um elemento aqui, por exemplo, eu quero escolher este meu botão daqui, tá? Então eu vou escolher o meu botão e vou adicionar uma classe nele. Ou seja, a partir desse meu botão, eu vou tomar algumas ações. Por exemplo, mostrar o botão, esconder o menu e esse tipo de coisa, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui no meu botão, repara, voltando para cá, eu tenho um ID, eu vou até copiar esse nome daqui, certo? Esse ID daqui. E eu vou adicionar uma classe nele. Então vamos lá, document. Vou utilizar o getElementById mesmo, ok? Pela simplicidade, desse jeito. .classList.add, aqui é aspas, desse jeito. E eu vou colocar a seguinte classe. Eu vou colar aqui o hambúrguer menu, só que eu vou colocar, digamos, um modificador. Eu vou chamar assim, ó, JSEnabled, ok? A partir de agora, se o meu elemento botão tiver essa classe, eu sei que o meu JavaScript está habilitado nessa página. Bacana? Muito bem. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um evento neste meu botão, certo? Eu vou simplesmente adicionar um evento. Então eu vou vir aqui. Na verdade, se eu vou ter um evento, eu vou fazer o seguinte, ó. Const, vou chamar de btn menu, vai receber, deixa eu pegar este cara daqui, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, e agora eu vou adicionar um evento, né, de listener, certo? Então, add event listener. Qual que é o evento que eu quero? Eu vou colocar o clique, tá? O clique desse jeito. No mobile ele vai funcionar da mesma forma, tá? Se quiser, a gente poderia até colocar um outro evento, que é o touch end, mas vou deixar só o clique aqui, porque tá tranquilo, ok? Este cara daqui, ele vai criar aqui uma função anônima passando por callback para este add event listener. E agora, galera, o que eu vou precisar fazer? Basicamente, eu vou querer saber o seguinte, pessoal. Eu quero saber, a partir deste meu area expanded, cadê ele? Esse cara daqui, ó, area expanded do meu botão, a partir dele, eu quero adicionar ou remover uma classe aqui nesta UL, tá? Então eu posso colocar assim, colocar uma classe, por exemplo, menu opened, ok? E aí eu vou remover ou adicionar dependendo desse area expanded daqui, se for true ou não, certo? E obviamente eu vou fazer a troca, né? Então vamos ver como é que esse cara vai funcionar. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Let expanded, desse jeito. Este cara daqui vai ser o atributo do próprio botão, certo? O atributo do próprio botão. Então eu posso utilizar o this aqui, get attribute, desse jeito. Qual que vai ser o atributo? Area, tracinho, expanded, certo? Area expanded, ok? E basicamente agora eu vou fazer uma pergunta. Se expanded, eu poderia até fazer assim, ó, igual aqui, a true, porque esse cara, por padrão, ele é string, certo? Ele não é um booleano de fato, então eu posso mudar um pouquinho aqui. Esse expanded, ele já vai ser um booleano, tá? Então eu vou fazer um ternário, ok? Se for true, olha só, se for true string, então ele vai ser true booleano. Se não, ele vai ser falso booleano, tá? Basicamente é isso, ok? E aí, se for aqui expanded, aí o que eu vou fazer? Se ele for expanded, repara só, area expanded é true. Ou seja, o area expanded, ele vai ser true quando o meu menu estiver aberto, certo? E vai ser falso quando o meu menu estiver fechado, ou seja, está expandido ou não. Bacana? Então, galera, uma coisa, aqui no meu HTML, ele vai começar com true, certo? Ele começa como true. Inclusive, quando a gente passa o mouse, ele mostra, ó, indica se o elemento ou um outro grupo de elemento está expandido ou colapsado, né? Muito bem, voltando para cá, o que acontece? Como aqui no meu HTML ele começa como true, mas se o meu JavaScript ele estiver habilitado, eu vou querer começar com o falso, tá? Eu quero fechar o menu por padrão em telas, especialmente em telas pequenas, né?
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar este meu botão, que inclusive eu já tenho ali, né? Eu já tenho aqui a referência do meu botão. Então, se ele tem JavaScript, eu vou, depois de adicionar aqui essa classe, eu vou fazer o seguinte, btn menu, ponto, aqui eu vou chamar set attribute, tá? Set attribute, área expanded, desse jeito, e o valor vai ser falso, certo? Então eu vou atribuir via JavaScript o valor falso, ok? Muito bem. Ou seja, é como se o menu tivesse fechado. Eu ainda não tenho o menu fechado, eu vou fazer isso com o CSS daqui a pouco, tá? Mas vamos lá, continuando aqui. Então, se tiver fechado, ou melhor, se tiver aberto, né, se tiver expandido, o que eu quero fazer? Eu quero colocar uma classe aonde? Eu vou colocar uma classe aqui no menu, certo? Que é esse cara daqui, ó, menu. Bacana? Tem uma classe menu. Então eu vou criar uma outra variável aqui em cima, let, posso até chamar ele aqui, ó, embaixo aqui do menu, pode ser com const, né? Const menu vai receber document get element by id, só voltando aqui no HTML, eu tenho o id menu, show de bola. Então aqui, menu, bacana? É isso aí. Agora, galera, o que eu vou fazer? Menu.classList.add, eu vou colocar menu tracinho closed. Desse jeito, ok? Se não, menu.classList.remove menu closed, ok? Muito bem, então o que eu estou fazendo aqui é simplesmente colocando ou removendo uma classe. Mas eu vou precisar fazer mais uma coisinha, que é o quê? Eu vou atualizar os valores dos atributos área, né, tanto do área hidden, como também, olha só, o que eu vou precisar fazer? Olhando aqui no meu HTML, eu quero atualizar este área daqui, certo? E também atualizar o próprio área expanded. É basicamente isso que eu vou fazer, tá? E aí, então, vamos lá. Eu vou vir aqui, olha só. Diz, quem que é diz? É o próprio botão, certo? Então, área expanded, olha lá, diz.set attribute área expanded vai receber a negação do área expanded que eu tenho aqui, certo? Basicamente é isso. Então, eu vou vir aqui, expanded. Eu não preciso nem fazer verificação nem nada. A mesma coisa aqui no menu. Então, vamos vir aqui, ó, menu.set attribute. O atributo é o área hidden. E aqui vai ser o valor do expanded, ok? Se eu vim para cá, eu tenho o área hidden, ele começa como true. Inclusive, eu posso, se quiser, tirar este cara daqui, certo? Posso tirar este cara daqui. E aí, se aqui no meu JavaScript, eu coloquei o menu button set atributo área expanded, eu vou fazer a mesma coisa no próprio menu daqui de cima, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, menu.set attribute área hidden. E aqui ele vai ser true, certo? Aqui eu estou colocando como string, tanto faz na verdade, tá? Eu posso ou colocar como string ou posso colocar como booleano, que ele vai fazer a conversão para string na mesma, ok? Então, aqui, por padrão, este cara vai ser true, ok? O área hidden vai ser true, bacana? Basicamente é isso, galera. Então, o nosso botãozinho aqui do menu já está funcionando, muito provavelmente, ele já vai colocar as classes corretas, porém, eu sei que eu ainda vou precisar trabalhar com o CSS. Mas vamos testar, por enquanto, como é que esse cara está funcionando. Deixa eu abrir aqui o meu Chrome. Vou abrir aqui em elementos mesmo, tá? Vou vir aqui. Ok. Óbvio, eu não tenho ainda o menu, o botão, melhor dizendo, né? Então, eu vou precisar trabalhar com o CSS já. Mas antes, pessoal, de eu voltar lá para o CSS, se você está gostando do conteúdo até aqui, considere deixar um like para apoiar meu trabalho, tá? E se não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo, considere também se inscrever, clicar no sininho para receber notificação de vídeo novo, bacana? Aqui embaixo, aqui onde eu coloquei os ícones, eu vou utilizar esta classe, deixa eu abrir aqui,
olha só, esta classe que está sendo aplicada no próprio botão, ok? Então, ponto, botão. Só que quem eu quero formatar? Eu quero formatar o menu. Então, eu vou pegar o elemento que tem a classe menu, que está imediatamente após esse botão que tem esta classe, tá? Então, colocar um espaço, mais ponto menu. Desse jeito, ok? Então, mais ponto menu, ele vai pegar o elemento menu que está imediatamente após, no meu HTML, este elemento que tem esta classe JS-enabled, ok? E aí, basicamente, o que eu vou fazer é, se ele está com display none, eu vou colocar um display flex. Eu quero também um position absolute para ele, tá? Porque eu quero que ele se posicione absolutamente com relação aqui ao navbar, certo? A esse elemento navbar. Show de bola. Qual que vai ser a largura, pessoal? Eu vou colocar aqui uma largura utilizando a função calc 100%, só que eu quero subtrair 30 pixels, tá? E por que eu vou colocar 30 pixels, pessoal? Porque eu quero colocar aqui um left de 15 pixels, ok? Então vai ficar 15 pixels para a esquerda, ele vai diminuir 30 pixels, vai parecer que está centralizado ali, bacana? Agora eu quero colocar também um valor de top, então aqui eu vou chutar um valor, tá? 60 pixels, por exemplo, ok? E, por padrão, eu quero esse cara em coluna, tá? Não quero ele em linha não, porque por padrão ele iria ficar em linha, então estou mudando aqui para column, ok? Vou salvar e vamos testar aqui no nosso Chrome. Tá lá. Bom, aqui obviamente eu preciso mostrar o meu botão, então voltando para o meu CSS aqui, vou vir aqui embaixo, pegar por esta classe daqui, Ctrl C. Se ele tiver com a classe, né, eu vou colocar um display block, talvez. Colocar com display block para a gente olhar. Voltando para cá. Ok, deixa eu ver se eu já tenho o menu aqui. Ele está com display none, hambúrguer button, provavelmente está aqui para baixo, ok. Então, olha só o problema da especificidade no CSS, né? Vou colocar ele aqui embaixo, ó, do hambúrguer button, ok? Salvar, prontinho, o meu botão ali, né, ele já está sendo visível, ok? Inclusive, já está funcionando ali, ó, o JavaScript já está mudando os atributos corretamente e ele já está colocando ali, certo? Mudando o X ou mudando ali o ícone do hambúrguer menu. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar ou esconder esta lista daqui, a depender de quem? A depender da classe, né? A depender da classe do meu botão. Bacana? Então, voltando para cá, aqui onde eu tenho, olha só, onde eu tenho aqui, ó, hambúrguer button JS enabled, o que eu vou fazer? Em algum lugar eu utilizei, aqui, ó, eu utilizei o menu, ele está com display flex, né? Só que eu não quero esse botão não, eu vou querer o botão closed. Voltando aqui para o Chrome, olha só, o que eu quero? Repara aqui nesta classe, ó, olha lá, eu tenho aqui uma classe, na verdade aqui, ó, menu closed, tá? Então eu vou simplesmente utilizar esta classe, menu closed, para mostrar ou esconder, moleza, né, galera? Então vou vir aqui no meu Visual Studio Code, vou precisar trabalhar com este seletor daqui, eu não posso simplesmente colocar o menu closed, porque senão, por conta da especificidade, esse display flex ele vai sobressair, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, closed, desse jeito. E aí aqui, então, se ele tiver fechado, eu vou colocar o display none, certo? Vamos ver. Voltando para cá. Abriu, fechou. E é isso aí. Tab, tá navegando, Shift Tab, pressionar o Enter, fechou. E é isso aí. Bacana, pessoal? Bom, então, aparentemente já tá ok, mas tem coisa para melhorar? Claro que tem. Por exemplo, se eu clicar fora, nada acontece. O usuário teria que vir aqui, clicar para fechar. Não quero isso, tá? Eu quero deixar mais amigável e mais melhorar a usabilidade e a experiência do usuário, ok? Abriu o menu, ele clica fora, ele tem que fechar. Como é que eu vou fazer isso? Lá no JavaScript. Vamos lá, voltando aqui para o nosso Visual Studio Code, vou vir aqui então no meu JavaScript. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Olha só que interessante. Eu vou fazer o seguinte, quando eu clicar no menu para abrir, quando eu clicar no botão para abrir, eu vou adicionar um ouvinte, um listener de evento no document, em todo o document. Quando eu fechar, eu vou remover este evento, ok? Só que vai ser ligeiramente diferente, tá? Vamos lá, eu vou fazer aqui algumas maneiras para a gente ver o que acontece, tá?
Então, repara só. Bom, eu vou vir aqui embaixo, eu vou colocar um ouvinte, tá? Eu vou fazer o seguinte, document, aqui ó, document.addEventListener. Quando eu clicar, deixa eu colocar os parênteses, quando eu clicar, eu quero chamar uma função chamada closeMenu. Bacana? E quando eu abrir o meu, aqui esse botão, né? Quando eu clicar no meu botão, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse código, só que ao invés de chamar aqui o add, eu vou remover. Tá? Então, quando eu abrir o menu, eu vou remover o evento aqui do close. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque eu não quero, toda vez que eu clicar no meu botão, eu não quero adicionar um evento novo, tá? Pode ser que eu tenha problemas com isso, ok? Alguns browsers podem até tratar isso, não impedir que eu fique adicionando várias vezes um ouvinte, né? Mas, de qualquer forma, o melhor seria eu sempre removo para depois adiciono. Aí eu garanto que eu só tenho sempre um evento sendo adicionado, tá? E não vários eventos sendo adicionado. Bacana? Muito bem. E o que vai fazer essa função, pessoal? Basicamente, ela vai tratar das classes e também dos atributos, né? Então, a minha função closeMenu vai ser o seguinte, ó, function closeMenu. Vamos ver. O que esse cara precisa fazer? No meu HTML, se eu estou pedindo para fechar o menu, esta minha UL daqui, ela precisa ter, eu tinha tirado, né? Ela vai precisar ter aqui, por exemplo, olha só, o meu BTN, eu vou até copiar isso aqui, ó, set attribute, esses dois caras, e vou colocar aqui, tá? Ou seja, quando eu fechar o menu, o meu BTN menu, ele vai estar com área expanded false, tá certo? E o meu menu vai ter o area hidden true, também está certo, ok? Inclusive, né, me ocorreu agora que, já que eu tenho duplicação de código, eu posso simplesmente fazer isso aqui, né? Close menu. Bacana? Vai dar na mesma, certo? Tenho simplesmente em um único lugar, chama a função close menu, ele vai colocar os atributos lá corretamente. A princípio, se eu precisar fazer mais coisa aqui, talvez a gente reveja isso daí, tá? E agora eu vou precisar da classe, né? Porque, veja, eu tenho aqui, em algum lugar, no meu botão mesmo, né? Ou melhor, na lista eu tenho uma classe btn closed, esse aqui, ó, menu closed, né? Eu tenho este cara daqui. Então, vou copiar esta linha e vou trazer para cá, certo? Menu closed, ok? Vamos testar por enquanto para ver como é que tá ficando. Ok, abrir, fechou. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, pessoal? Basicamente, este é um problema que acontece quando eu adicionei desta forma daqui, voltando para cá, eu adicionei este evento desta forma daqui. Eu vou comentar esta linha também, e vamos ver se ele vai continuar quebrado. Ó. Abriu. Repara, vou atualizar. Eu vou clicar uma vez, só que aqui ele está, digamos assim, ele está invertido, né? Eu preciso clicar uma vez para depois começar a navegar. Mas de qualquer forma, muito provavelmente é por conta disso aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar novamente este cara aqui para cima e não vou chamar esta função. Vou salvar e vamos testar. Vou atualizar. Aqui foi erro de digitação, tá? Então vou colocar aqui, Ctrl V, é isso aí. O area hidden está ok, vou salvar e testar novamente, atualizar. Agora eu preciso trabalhar com as classes, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui na minha UL, repara, ele está com display flex, só que eu não quero, por quê? Porque eu tenho aqui no meu botão, deixa eu sair daqui, eu tenho aqui no meu botão uma classe, na verdade eu tenho aqui numa UL, né? Eu tenho aqui, olha só, se eu clicar, repara, em algum lugar ele vai colocar aqui, ó, menu closed. Então, repara, eu vou atualizar novamente, tá? Então, a minha UL, ele não tem essa classe menu closed. Quando eu clico a primeira vez, ele coloca aqui o area expanded e também o area hidden, ok? Na próxima vez, ele coloca o menu closed. Então, a primeira vez, eu vou precisar também colocar o menu closed nesse cara, certo? Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó, menu, olha lá, posso fazer isso aqui, certo? Se eu testar, repara, vou abrir novamente aqui o meu Chrome, prontinho, agora tá certo, tá? Então repara o que eu tô fazendo aqui, pessoal. Eu tenho essas 3 linhas de código
estão duplicadas, certo? Tá exatamente igual, ó, essas 3 linhas de código. Então, mais fácil é, eu apago este cara daqui e a princípio eu já vou chamar o close menu. A princípio, tá? Dessa forma aqui fica melhor, ok? Vamos lá. Vou abrir, é isso aí, tá? Então agora tá funcionando, bacana? Se eu clico fora, nada acontece. Vamos voltar aqui para o nosso código e eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para cá e vou voltar para cá para a gente ver uma coisa, tá? Vou salvar e vamos ver se esse cara vai funcionar. Vou clicar e agora nada acontece. Por que que nada acontece, pessoal? Na verdade, acontece sim. O problema é que ele está abrindo e fechando o menu. Inclusive dá para ver aqui, né? Olha lá, muito rápido, tá? Ele dá uma piscada porque ele atualiza os valores e volta a fechar novamente, tá? Se eu clicar aqui, repara só, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no meu btn menu, eu vou colocar um console log, eu vou colocar diz. E no meu close menu, eu vou colocar um console log, vou colocar diz novamente. Vamos ver aqui no meu console, tá? Vou clicar no menu, repara que ele está chamando 2 vezes. A primeira vez para o botão e a segunda vez para o document, ou seja, quando eu clico no meu botão, eu também clico no meu documento. Quando eu clico, por exemplo, aqui nesse H1, deixa eu limpar. Quando eu clico no H1, eu estou clicando no documento. Quando eu clico no documento, eu clico no documento. Quando eu clico nesta nave daqui, estou clicando no documento. Agora, quando eu clico no meu botão, eu clico no botão e este evento é propagado até o documento. Por isso que ele está chamando 2 vezes, tá? Então, como é que a gente pode fazer aqui, pessoal? Eu posso até tentar fazer um teste aqui, impedindo que este evento ele se propague. Isso aqui às vezes dá alguns problemas, porque dependendo do caso, eu não quero que este evento ele se propague. Às vezes eu quero simplesmente que ele não chame este document daqui, certo? Mas aqui eu vou resolver dessa forma. Eu vou colocar um objeto de evento aqui, eu vou fazer assim, ó, e.stopPropagation, tá? Desse jeito. Vou salvar, vamos ver se resolve, tá? Vou clicar e olha só, resolveu. Um simples stop propagation, ou seja, sempre que eu clicar no meu botão, aqui no meu botão dentro do menu, ele vai parar a propagação de eventos, tá? Isso aqui, talvez, em alguns cenários, pode ser que você tenha um problema, que é o seguinte, imagina que eu quero colocar um evento na minha nave, por exemplo, tá? Eu quero tanto ter no meu menu, como eu quero ter na minha nave. Ou seja, eu iria precisar disparar 2 eventos, um para o meu botão e um para a minha nave. Como eu fiz o Stop Propagation, esse evento ele não vai ser propagado para cima. Então você pode ter problema, tá? Pode ter problema com isso, ok? Se você não quiser usar o Stop Propagation, a gente pode resolver de outra forma. Então eu vou tirar aqui, vou comentar aqui o Stop Propagation, e aí o que eu vou fazer, pessoal? Ao invés de adicionar o evento aqui no meu document direto, eu vou fazer uma pergunta antes, tá? Eu vou fazer o seguinte, se não tiver expandido, fazer a negação. Se não tiver expandido, aí eu vou adicionar este evento, tá? Vou salvar e vamos testar. Vamos abrir aqui o nosso Chrome, eu vou clicar, ainda não funcionou, tá? Repara, ele ainda está disparando 2 vezes, certo? Muito bem, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou vir aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou postergar esta ação para depois de 1 minuto, de 1 milissegundo, tá? Depois de 1 milissegundo, eu vou fazer isso aqui, ok? Por que eu vou fazer dessa forma? Eu vou deixar ele fazer tudo o que ele precisa fazer e depois ele vai adicionar esta função daqui, ele vai fazer esta verificação, ou seja, nesse momento daqui, eu não tenho como saber se esta variável foi, de fato, já foi, digamos, atualizada, tá? Então, repara, eu vou vir aqui, ó, set timeout. Olha só, antes de eu salvar, repara o que está acontecendo. Vou até atualizar aqui, ó. Vou clicar no menu. Ele está chamando 2 vezes. Ó, clico no menu, ele clica aqui no meu botão e depois dispara aqui para o document, certo? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, set timeout. Esse cara ele espera receber uma função. Vou colocar uma função anônima e eu vou executar essa função anônima depois de 1 milissegundo, tá? Porque, na verdade, eu não quero esperar de fato 1 milissegundo. O que eu quero fazer de verdade
é colocar esta função daqui, esta verificação no final da fila, ou seja, faz tudo o que você precisa fazer, atualiza tudo o que você precisa atualizar. Depois, adiciona este evento, né, no document, se for a negação do expanded. Basicamente é isso que eu vou fazer, tá? Então eu vou pegar este código, Ctrl X, Ctrl V, e vamos testar, vamos ver se resolveu. Vou clicar e olha só que bacana, tá funcionando, tá? Um simples set timeout, tá? Quando eu clico fora, ele fecha, clico fora, ele fecha, clico na nave, fecha, clico aqui, ele fecha, e quando eu clico no menu, tá ok, tá funcionando. Bacana? Então você tem essas duas possibilidades, tá? Ou utiliza o Stop Propagation, que na maioria dos casos vai funcionar, tá? Ele serve para isso, mas em projetos maiores, talvez você tenha esse tipo de problema, ou seja, quando você coloca o Stop Propagation, você de fato para a propagação. Se em algum container, algum componente container, né, algum componente acima dele precisa escutar um evento de clique, por exemplo, ele não vai funcionar, tá? Isso é extremamente perigoso, especialmente se você tem um componente mais genérico. Por exemplo, você tem um componente de, sei lá, simplesmente uma pílula toggle, por exemplo, tá? E aí esse componente de pílula você pode colocar dentro de um article, você pode colocar dentro de uma section, você pode colocar dentro de um acordeon, você pode colocar dentro, enfim, você pode colocar esse cara dentro de uma série de outros componentes mais específicos. Imagina o que vai acontecer se num componente tão genérico assim, você coloca Stop Propagation. Não vai dar bom. Uma hora esse negócio vai apitar, certo? Então, mostrei para você uma outra maneira de fazer, que é posterga aqui o evento, né? Adiciona o evento somente depois que fez tudo. Primeiro ele atualiza tudo, faz a manipulação no DOM, adiciona lá as classes corretamente, coloca aqui os atributos corretamente, depois adiciona o evento de clique aqui no meu document. Bacana? E tá resolvido, certo? Está pronto o nosso menu? Ainda não. Eu ainda tenho problemas. Por quê, pessoal? Pelo seguinte, tô com o meu menu aqui. O que vai acontecer? Olha só. Quando eu abro a página aqui, primeiro o meu menu está escondido, certo? O meu menu está escondido, ok? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso, de fato, agora ficar escutando quando a media carry é alterada, tá? Quando a media carry for alterada, aí eu vou precisar fazer algumas alterações, tá? Eu vou também utilizar o JavaScript para isso, ok? Utilizando o match media, ok? Vamos ver como é que esse cara vai funcionar. Eu vou abrir aqui no meu código. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só tirar esses espaços extras daqui. E vou colocar aqui para baixo o seguinte, pessoal. Const media carry vai receber o window.matchMedia, desse jeito. O que esse cara faz, pessoal? Ele vai ficar, como se fosse assim, ele vai ficar monitorando as media carries do meu CSS. E quando, vou colocar aqui entre aspas, ó, e quando este cara casar, né, o match, fizer o match com o min widget, aí vou pegar aqui do meu CSS, aqui, ó. Posso até copiar tudo isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? Quando este cara daqui casar, ele vai, digamos assim, executar uma ação, certo? Eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo eu vou adicionar um listener, ok? Então eu vou fazer assim, ó, media carry ponto add event listener. Quando tiver o evento change, desse jeito, eu vou chamar uma ação, por exemplo, handle, ou cuida, né? Cuida, aqui, handle, media, carry, change, ok? Desse jeito, é isso aí. Bacana? E aí, basicamente, eu vou criar esta função. Deixa eu copiar o nome desta função. Function. Assim. E, além disso, primeira vez que ele chamar esta página, né, quando esse JavaScript for carregado, eu já quero chamar esta função, tá? Então eu já vou chamar esta função
passando como parâmetro o próprio Media Carry, tá? Isso aqui, galera, lá na página do MDN você vai encontrar isso aqui, tá? Se você buscar MDN Match Media, você vai ver essa sintaxe. É dessa forma que vai funcionar. A gente adiciona um evento, aqui no caso o evento change, ele vai chamar uma função, só que a princípio eu quero executar essa função e eu passo o próprio Media Carry que eu criei aqui em cima, utilizando aqui com o Match Media, como parâmetro para essa função. Bacana? Este cara daqui é um evento. Então, aqui dentro, eu vou colocar a letra E, porque é um evento. Show? Muito bem. Aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. If e.matches, desse jeito, ó. Matches. Eu vou fazer assim, ó. Console log. Deu match. Ok? Vou colocar um else. Console log. Não deu match. Vamos testar esse código? Vou vir aqui no meu Chrome e eu vou ficar mudando aqui, ó. Deu match. A primeira vez ele já deu match, por quê? Porque eu já chamei essa função, certo? Se eu vier aqui, ó, não deu match, olha lá. Vou diminuir. Não deu match, ok? Então, essa que é a ideia, ó. Se eu abro, ele mostra aqui, ó. Se eu fecho, não deu match, certo? Então, toda vez que muda a Media Carry, ok? Toda vez que muda a Media Carry, ele vai chamar aquela função. Isso é mais performático do que adicionar um evento de resize, por exemplo, no window. Bacana? Window.addEventListener resize. Ele vai ficar chamando uma função várias vezes. Toda vez que você fizer mudar um pouquinho aqui, um pixel, meio pixel, que seja, mudou um pouquinho, ele vai chamar uma função. Aqui não. Utilizando este objeto que eu mostrei para vocês, ele só vai chamar a função sempre que tiver uma troca da Media Carry lá pelo CSS, né? Na verdade, não é pelo CSS, é porque aqui a gente colocou o min widget e coloquei o valor, tá? Galera, eu procurei uma maneira de usar variáveis aqui no CSS para esse cara daqui, para não ter essa duplicação, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 268 e aqui no CSS eu tenho 268 também. Não encontrei uma forma ainda de fazer isso. Talvez no futuro eles resolvam esse problema, mas por enquanto a gente precisa ter valores duplicados, tá? Se você achar outra maneira de fazer isso aqui, coloca nos comentários, porque assim todo mundo aprende junto. Fechado? Muito bem. Galera, o que eu vou precisar fazer aqui? Basicamente, menu, ponto, set, attribute, área hidden. Aqui vai ser falso, certo? Quando deu match, ele vai fazer isso aqui. E também colocar o area expanded true no meu botão. Então, btn menu, ponto, set, attribute, área expanded, escrever direito dessa vez, expanded, vai ser true, ok? Vou copiar essas duas linhas, Ctrl C, vou trocar isso aqui, Ctrl V, só que aqui vai ser ao contrário, né? Aqui vai ser true e aqui vai ser falso. E aqui, galera, também eu vou precisar mexer naquela classe menu closed, né? Então no else eu vou fazer menu ponto class list ponto add menu closed, certo? Desse jeito aqui, bacana? Vamos testar. Vou vir aqui então. Se eu abrir aqui, olha só. Vamos dar uma olhada aqui nos elementos para ver o que está acontecendo. Se eu abrir, o que acontece? Ele está com o menu closed. Aqui eu preciso remover, né? Então eu vou vir aqui, Ctrl C, Ctrl V, remove. Vamos testar? Quando eu abro, olha só, ele está escondendo ali. Muito bem, ele está com display none por causa disso aqui, né? Menu closed. Então agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui, ó, hambúrguer, button JS enable menu, hambúrguer, button JS enable menu closed, ok. Eu vou colocar um ajuste lá no meu CSS na parte da Media Carry, então se liga. Vou vir aqui no meu CSS. Na verdade, aqui eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou ter que trabalhar com essa questão da especificidade, tá? Então, vou vir aqui colocar espaço
sinal de mais, tá? Ele vai pegar o menu que está imediatamente após aqui esse elemento que tem esta classe, tá? Porque por conta da especificidade ele não estava sendo aplicado, ok? E ali, aqui embaixo também, ao invés de colocar simplesmente o display flex, eu vou colocar também o position static, porque eu não quero que ele fique mais com o position absolute, ok? Basicamente é isso, galera. Vamos voltar para cá. Olha só, já resolveu ali o menu, abre, fecha, abriu ali, escondeu o botão e já mostrou ali o nosso menu. Bacana? Se eu clico aqui fora, ele fecha. Se eu clico na nave, ele fecha. Se eu clico no item, ele fecha. E basicamente é isso. Se eu abrir, ok, está funcionando, galera. Muito bem, galera. Vamos dar uma olhada aqui nesse JavaScript, tá? Esse JavaScript aqui, ele está bom? Olha, eu preciso confessar, dá pra gente melhorar esse JavaScript daqui. Dá pra gente fazer uma refaturação. Eu vou mostrar a refaturação, mas nesse caso vai ser um benefício para quem é membro do canal. Então, se você quiser apoiar o meu trabalho, considere se tornar membro do canal. Se você for aluno deste curso daqui de Web Fundamentos, você também vai ter acesso a esse vídeo de refaturação. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Considere se inscrever no canal, considere virar membro para apoiar o meu trabalho, ou o link para se tornar aluno do meu curso de Web Fundamentos, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Fechado, pessoal? Muito obrigado por ter chegado até aqui, um forte abraço, nos vemos muito em breve no próximo vídeo.